Bom dia. Quando a gente fala de desajustes familiares, né? A gente tem uma gama de assuntos que vem na mente da gente, não é verdade? Porque, afinal de contas, todos nós fazemos parte de uma família. E todos nós sabemos que no nosso cotidiano temos algumas coisas que nos tiram do eixo, não é assim que funciona? Às vezes, quando a gente tem... Vamos começar com as crianças, né? Quando a gente tem filhos pequenos, acontece algum imprevisto, uma doencinha corriqueira, uma febrinha, uma virose, tira todo o roteiro da vida da gente do eixo. Momentaneamente, depois tudo volta ao normal. Logo em seguida, quem tem filho adolescente ou quem tem adolescente em casa, os conflitos que começam desde tirar eles da cama para ir para o colégio, né? Até todos os outros dramas que a gente vive, mas que a gente não deixa de aprender e de amar com isso. Não é assim que funciona? Ótimo. E aí, quando a gente fica adulto, acabaram os problemas familiares? Não, era só um ensaio isso tudo, porque aí é que a vida fica emocionante, não é? É assim mesmo. E aí é a hora que a gente começa a ver outros problemas que antes não faziam parte do nosso cotidiano, né? E aí a gente começa a ver os conflitos das relações que antes a gente nem via, que um pegava no pé do outro, que tinha hábitos, costumes, manias, né? A gente começa a ver que o outro incomoda a gente, né? Só o outro. E é assim que funciona. Isso é viver em família, não é? E aí a gente também tem na maturidade. Quando a gente começa a descobrir que a nossa função de filho também pode se transformar em função de pai dos nossos pais. Ou seja, né? O desajuste familiar acontece em todos os momentos da nossa existência. Vocês concordam comigo? Pois é. Por isso que a gente precisa falar disso. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente aprende a lidar com a situação. A gente vê o outro e a gente começa a entender que a gente não está sozinho nisso. E que, como eu acredito, e vocês também, que Deus é infinitamente sábio, bom e justo, não é? Não ia nos colocar numa roubada que é ter família à toa. A gente está aqui porque precisa estar. E digo mais, estamos exatamente onde precisamos estar, com cada uma das pessoas que precisamos estar. Certo? Bom, então essa era a premissa básica para a gente começar o nosso dia. Estamos todos na mesma página? Perfeito. Então vamos trabalhar. Bom, no conteúdo de hoje temos bastante coisa para falar. Olha lá, ó, tá vendo? Vamos começar falar sobre família, criança e jovem dentro da casa espírita. Parece uma coisa tão simples e boba e tão corriqueira, né? Porque a gente encontra com criança e jovem nos nossos corredores, não encontra? Encontra. O problema é que depois que eles passam da porta de lá da entrada, né? Eles trazem um espírito, sabe? Deles mesmos, com várias outras bagagens diferentes das nossas, diferente daquilo que a gente acha que eles são. Só criancinha, só jovenzinho. Deixa para lá que passa, vai crescer, vai passar, né? Mas não é tão simples assim. Todos nós merecemos um olhar, desde que somos crianças, para que a gente possa se tornar um adulto bom, não é assim? O nosso objetivo não é ser homens de bens, não é? E ele começa quando esse trabalho? Desde sempre. Então, exatamente. Então, a casa espírita, ela tem essa função de acolher todo mundo que vem para cá, independente da idade. Eu costumo brincar que do ventre a gente começa a fazer os acolhimentos. E isso é verdade, porque os aprendizados são necessários, né? Para todos nós. Bom, então, algumas causas de desajustes aí, características comuns encontradas nas crianças quando a gente começa a lidar com essas coisas todas. Vamos lá? A gente tem visto se falar muito na mídia, no senso comum, né, na vida da gente, no cotidiano, falar sobre bullying. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Já, né? Porque é um termo que está muito comum. Ele, embora seja um termo estrangeiro, né, ele traz para a gente uma proximidade muito grande, porque a gente escuta coisas e a gente, às vezes, julga isso. Por quê? Porque muitas vezes se confunde uma brincadeira de mau gosto
com um bullying mesmo, né? Que é uma forma de violência. Na verdade, a brincadeira de mau gosto ela já é uma forma de violência, né? E que a gente não percebe. Quem aqui na infância não teve algum apelido maldoso que perseguiu a gente por muito tempo, né? O que usa aparelho, o que não usa, o que é gordinho, o que é magrinho, o que tem a pele escura, o que tem a pele clara, o baixinho, o alto demais, o que as pessoas acham que está fora do padrão. Olha que coisa! A gente parece que é forma de bolo, né? E não é. Cada um é de um jeito, mas as crianças, desde muito cedo, começam a perceber esse tipo de situação. O que acontece é que o bullying ele acaba se tornando uma forma de persistir nessa violência. E aí acaba trazendo sofrimento para as pessoas que são vítimas dela. E aí isso está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Quando a gente fala de bullying, a gente imagina alguém sendo atacado pela internet, né, que agora está na moda, né, atacar pela internet, fazer ofensa, né, pela internet. Então a gente acha que é uma coisa que é virtual demais para estar na nossa casa. Ou a gente imagina alguém, eu costumo brincar na escola que o pessoal fala que tudo que acontece no Rio de Janeiro, porque é longe, não é? Apareceu na televisão, lá no Rio de Janeiro o pessoal está sofrendo bullying. Lá em Piracicaba também, aqui também. Dentro da nossa casa, às vezes, né? E aí ele pode se transformar de diversas formas, e a gente precisa entender que isso acontece, que é real, que é verdadeiro, e que essa dor, ela acaba sendo gatilho para muitas outras coisas que alteram o comportamento da vida das crianças e jovens, e que podem serem transpostos até chegar na vida adulta. Olha como isso é sério, porque daí quando a gente vê um jovem chegando ao extremo de praticar uma violência contra ele mesmo e contra os que estão no entorno dele, aí a gente se assusta. Mas isso começou com uma brincadeira de mau gosto. Isso começou com um momento em que a gente achou, tem que aprender a ser forte. É menino ou não é? É menina ou não é? Tem que aprender a ser guerreiro. Tem mesmo, mas não dessa forma. Né? Não é assim que a gente trata esses problemas. E aí, eu como sou educadora, eu gosto muito de ouvir se eu estou indo na linha certa. E eu pergunto para as crianças. E aí, é verdade essas coisas, não é verdade? Eu fiz um ensaio com eles, uma brincadeira que eu pedi autorização para trazer para cá, porque eu acho que é legal a gente ouvir o que as crianças que estão dentro das nossas casas, dentro da nossa casa espírita, sentirem o que eles sentem do lado de fora. Vamos ouvir um pouquinho? Qual é o seu nome? Laís. Quantos anos você tem? 13. Você? Eu chamo Heloísa, tenho 15 anos. Ótimo. E você? Gabriel, 8 anos. E você? Meu nome é Kevin, tenho 9 anos, sou demais, gente. Ótimo. A gente vai bater um papinho hoje para falar sobre bullying. Alguém aqui sabe me dizer o que é bullying? Vai lá, Elô, manda ver. Assim, quando uma criança ou um jovem, ou alguém mesmo, fica tirando sarro dos outros, sabe, importunando, só que ele não sabe a diferença entre brincadeira e bullying, e aí já acaba passando desse limite, e a pessoa que está sofrendo com essa brincadeira, ela fica normalmente, às vezes, meio triste ou meio depressiva. Tá ok. Alguém quer complementar? Laís quer complementar? É isso mesmo? Quer complementar, Kevin? Não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já tiveram em algum ambiente, ou com amigos, ou na escola, ou em algum outro lugar, na casa de alguém, ou até na casa da gente, que vocês viram alguma cena de bullying? Fala, Kevin. Na vida. Na sua vida? Onde? Em que lugar você já viu bullying? Eu já vi na minha escola. Na minha escola me fizeram bullying de mim e de outros amigos. Às vezes a gente faz bullying quem não sabe jogar bola direito. E aí, mas o que acontece? É uma brincadeira só? Às vezes é uma brincadeira, às vezes não é. E quando não é, é muito ruim? Muito. O que acontece? Ele não tira noção, ninguém é amigo dele, ele fica sozinho, fica andando pra lá e pra cá sem nada o que fazer. Entendi. E como é que essa pessoa... Já aconteceu isso com você, de você ficar sozinho? E como é que você se sentiu? Pra baixo. Para baixo? E o que você queria receber de volta, de sentimento, para consertar esse Amizade. sentimento?
Ótimo. E você acha que os adultos podem ajudar as crianças nessa hora? Sim. Eles podem conversar com ela e tentar fazer a união dos amigos junto de novo. Então o adulto tem um papel nisso? Tem? Legal. E vocês, já passaram por alguma situação de bullying? Já? Fizeram bullying comigo. Por causa da cor do meu cabelo, o pessoal ficava falando que eu era loira burra, né? E eu fiquei muito triste por causa disso. É muito ruim. E assim, eu acho que o adulto tem um papel fundamental nisso. Principalmente os pais e a família, que normalmente estão muito próximos da criança, né? Assim, só que é óbvio que a criança tem que contar pro pai o que tá acontecendo, né? Se não contar, não vai ter a menor ideia do que tá acontecendo. O pai, ele pode auxiliar nesse caso, ou ir conversar na escola, se caso esteja realmente incomodando a criança, e ajudar ele. Às vezes, se o pai não consegue ajudar, a criança pode ir para um psicólogo, um terapeuta, que aí, né, eles são especializados nisso, e aí eles vão tratar sobre isso com a criança e vai ficar muito melhor a situação. Laís, você já vivenciou alguma coisa de bullying na sua vida? Conta pra gente. Esses dias mesmo na minha escola, voltou às aulas há pouco tempo, entrou um menino e eu não sei o que tem, mas ele tava com o olho vermelho. E aí o pessoal da minha sala ficou chamando ele de Bob Marley. Certo. E como é que ele se sente quando as pessoas fazem isso? Nunca reparei se ele fica chateado, se ele percebe, porque eu não sei se as pessoas falam direto com ele, mas já ouvi falar. Falam pelas costas dele, Bob isso? Marley, não sei. Mas eu não sei se eles falam direto com ele ou se ele já escutou e percebeu que estavam falando dele. Certo. E alguém já fez amizade com ele para desfazer essa brincadeira de mau gosto? Eu acho que ele tem alguns amigos, mas às vezes eu vejo... Dá para entender como essas coisas são sutis? É uma brincadeira mesmo. Começa tudo como uma brincadeira, né? Eles mesmos falam, tem hora que é brincadeira e tem hora que passa da brincadeira, desse limite que é tênue. E a criança, muitas vezes, ela não sabe o momento de parar. Vocês já viram criança, quando a gente começa a fazer cosquinha, brincar com ela, que ela fica altamente estimulada, alvoroçada, depois a gente parece que fica procurando onde fica o botão de desliga, e ela não desliga de jeito nenhum, ela fica elétrica. Já perceberam? Isso é só um estímulo físico, não é? Pois bem, agora imagina isso emocionalmente. Uma criança fala mal da outra e faz uma brincadeira. O Bob Marley, olha que brincadeira, né? Se referindo ao menino que estava com os olhos vermelhos, falando que o menino podia ser usuário de drogas. Olha que coisa, né? Tão sutil. Bobagem, gente, coisa de criança. E aí fica todo dia. O menino estava novo na escola, não tinha amigos ainda. Como é que funciona isso? Então ele já chega num lugar onde ele se sente mal recebido. Mas para os pais, a hora que estão do lado de fora, isso é uma coisa corriqueira e é mesmo. Sabe por quê? Porque a gente tem outras demandas que são tão pontuais que a gente entende a seriedade das coisas do dia a dia. E essa coisinha da criança vai passando. Ele não conta, porque ele acha que é bobagem mesmo. E ele deixa para lá. Só que aí, quando ele é rejeitado pelo grupo onde ele está, porque ele começa a se sentir diferente do outro, ele fica distante. E se num momento que ele chegar na casa dele, ele chegar e falar, sabe mãe, sabe pai, a mãe fala, menino, passei por isso tudo na minha infância, estou aqui, ó, firme e forte, não morri não, você vai aguentar também. E fecha as portas para ouvir, em que momento ele vai dizer de novo quando ele passar por um problema dentro de casa? Chato, né, gente? Essas crianças aqui são, eu brinco com eles, que eu falo que todos eles, até os que dão trabalho, sem exceção, vão ser meus futuros educadores. Eu brinco muito com eles, porque eles são crianças que já estão com a gente há um tempo grande, dão trabalho de fazer arte como todo mundo, graças a Deus, mas que cada dia carregam um pedacinho a mais dessas coisas que eles vivenciam na vida, levam para o centro, trocam por outros sentimentos, ressignificam e se fortalecem. E estão aí na vida, que nem todos nós, expostos, certo? E aí, quando a gente ouve essa criança, ela amadurece.
E ela aprende a lidar com a situação. Aí sim é a hora de aprender que isso não vai mudar a sua vida, né? A menina que falou, a Heloísa, eu brinquei com ela, depois que terminou, eu falei, Elô, e você em algum momento acreditou mesmo que você era loira burra? Ela falou, sabe, Sandra, eu não costumo dar bola para a galera, não. Mas tinha dia que eu ficava tão brava, ainda mais se eu errar, ela é ótima aluna, se eu errasse alguma coisa na escola, as pessoas olhavam para mim, elas podiam não estar pensando isso, mas na minha cabeça, todas elas estavam rindo de mim por dentro, rezando para eu errar, para eu fracassar. Aí começa a ter uma conotação mais forte. Vocês acham isso? Ou sou eu que sou manteiga derretida? Para mim começa a ter uma conotação mais forte. Uma conotação de, eita, eu não sou tão querido assim como eu pensava. Eu não sou tão especial para o mundo como eu achava que era. E aí a gente começa a ver que a criança traz algumas coisas que a gente também traz. E eu queria ler um livro infantil para vocês. Posso? É bem rapidinho. É um poema, tá? Ele se chama Não e Gigante e ele foi escrito pelo Nilson José Machado. É esse livro aqui, tá? Em minha cabeça, em meu coração, ora sou gigante, ora sou anão. Eu sou tão bonito, minha mãe garante. Meu peito se estufa, pareço um gigante. Mas se ela reclama, não fez a lição, e essa roupa suja? Me sinto um anão. Meu amigo disse que eu sou legal, me sinto um gigante muito natural. Minha grande amiga me chamou de chato. Encolhi na hora, sou um anão de fato. Acordei, o céu estava brilhante, o sol era lindo, me senti gigante. Mas a chuva tão forte, o raio, o trovão, o vento uivando, me sinto um anão. No recreio o jogo foi interessante, fiz um gol de craque, sou mesmo um gigante. Mas o meu time perdeu e não foi campeão. E ele mereceu. Sou um anão. Se me sinto anão diante do perigo, procuro a mão da mãe ou a mão do amigo. Quando estou gigante, ando com cuidado para não machucar quem está do meu lado. Crescendo com os sonhos, não errando em vão, não sobro, não erro a minha dimensão. Nem mais e nem mesmo eu quero parecer. Diante do espelho, sou o que eu quero ser. Quero ser feliz, quero amar, sorrir. Anã é a tristeza que eu quero sentir. Gigante a alegria, no meu coração, o meu grande afeto pelo meu irmão. Nunca vou querer me estufar demais, porque é fácil explodir, que nem balão de gás. É isso. Bom, então vocês mesmos já colocaram aqui algumas situações pela roda de discussão que a gente teve, e pelo texto que a Sandra muito bem colocou aqui, e agora eu me sinto um anão, porque a Sandra se coloca muito bem, um amor, né? Uma pessoa que coloca as frases de uma forma que a gente se envolve. Então agora eu me sinto um anão, porque colocar aqui agora a missão é complicada, você me colocou numa situação difícil. Mas brincadeira. Então, vocês colocaram aqui o tema que a maior causa de todos esses sentimentos que foram discutidos aí na questão do bullying, qual seria? O que mais chama atenção e que teve alguns grupos aí que eu vi discutindo? A baixa autoestima, né? Então, a baixa autoestima é uma das causas mais comuns. Ficou meio clarinho ali, mas no próximo slide está melhor. E o que é a baixa autoestima? É uma doença? Será que a gente pode dizer que a baixa autoestima é uma doença? Não é. Ela é um sentimento de menos-valia e que está sempre associada ao sentimento de insegurança. Quem sofre de baixa autoestima, ele tende a interpretar os fatos e os sinais de uma maneira muito ruim. Tudo para ele é extremamente negativo. E ele tem uma visão negativa de si próprio o tempo todo.
Então, por exemplo, que nem eu brinquei aqui, né? A minha missão agora, eu estou me sentindo um anão. Então, eu estou me sentindo inferior a Sandra nesse momento, né? Então, eu brinquei aqui de propósito mesmo. Por quê? Porque nesse momento eu me senti inferior. Isso já é um sentimento negativo. Por quê? Nós somos diferentes. Isso não significa que somos melhores ou piores do que ninguém. Né? Eu tenho uma conhecida que ela sempre fala para mim, olha para os dedos da sua mão, eles são todos iguais? Não. E da outra? Também não. E a gente quer que o outro seja igual a nós. A gente quer que o outro pense como nós, haja como nós. Todas as famílias são educadas da mesma forma? Todas as famílias são bem estruturadas? Todas as famílias a gente consegue chamar para uma reunião na escola e querer que todos tratem seus filhos da mesma forma? Que eduquem seus filhos da mesma forma? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem. E nós aqui no centro, de uma forma geral, no meio espírita, o que a gente acredita? Essa bagagem é só dessa existência? E aí? A gente traz uma bagagem de inúmeras outras existências. Então a gente tem que olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado. Porque a baixa autoestima, embora não seja uma doença, ela precisa de cuidados. A gente precisa trabalhar isso. Então, olha, ela não é uma doença e não existe um diagnóstico específico por ela não ser uma doença. Então a gente não vai ao médico e ele fala, a sua doença é um problema, é uma baixa autoestima, eu vou te dar um remédio para aumentar a sua autoestima. A gente não tem isso. É uma causa comum de outras coisas e que pode levar a muitas doenças. Por exemplo, depressão, que eu vi algumas pessoas aí colocando, que é uma doença, pode ser tratado. Né? Então, existem uma série de doenças que podem, sim, ser causadas, ocorrer em função da baixa autoestima. Então, olha lá. A gente está o tempo todo exposto, sejamos nós crianças, jovens ou adultos. Nós estamos imersos nesse planeta, o tempo todo expostos à mídia, à convivência com as pessoas, com as famílias, com pessoas que às vezes a gente não quer estar presente ali junto no dia a dia, mas a gente precisa estar. Se a gente pudesse escolher cada pessoa que estivesse ao nosso lado no dia a dia, talvez fosse um pouco mais fácil, mas não é assim que a vida funciona. Então, a gente está em situações o tempo todo de vulnerabilidade. A gente vive o tempo todo várias situações. Por exemplo, a violência doméstica. Não é só o bullying. Temos inúmeras situações de vulnerabilidade. Temos também estados emocionais deprimidos, algumas doenças que podem nos levar a isso. De repente, você descobre que você está com uma doença séria. E aí, como é que a gente vai lidar com tudo isso? Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos dentro de nós e tudo isso se confunde, não é mesmo? Então é difícil lidar com o dia a dia, não é fácil. É por isso que a gente tem que se preparar, por isso que a gente tem que aprender a conviver. Existem situações difíceis, a gente não pode simplesmente, realmente, como a Sandra colocou, estou com um problema, que nem no vídeo lá, a criança foi colocada como loira burra. Filha, esquece, ignora, isso daí não te leva a nada, olha, esquece o que eles vão te falar, segue a vida. A gente ignora hoje, amanhã ela ouve de novo e de novo. E aquilo ela não está confortável, está incomodando. Então, o principal de tudo é a gente conseguir sentir a dor do outro.
né? Por mais que a gente não está sentindo, não está sofrendo daquela forma, mas a gente sabe o que ele está sofrendo e a gente consegue sentir a dor dele. Então, no momento de um acolhimento, a gente tem que se colocar no lugar do outro e sentir o que ele está sentindo para a gente conseguir acolher, para a gente conseguir abraçar. Porque se a gente, dentro do nosso cérebro, a gente estiver ouvindo aquilo que aquela criança, aquele jovem ou aquele adulto está trazendo para nós, só que a gente está olhando para ele, mas interpretando, ai, bobagem, tudo isso vai passar. Já não vai valer a mesma coisa. Porque a gente não vai conseguir transpor aquele sentimento verdadeiro. Então, quando a gente está falando com o outro, não basta que a gente olhe para ele. A gente precisa sentir o que ele está sentindo. Então, a gente precisa abrir o nosso coração, porque esse sentimento de baixa autoestima hoje é algo que abre caminhos para muitas outras situações. E se a gente não cuidar disso, a gente vai carregar para o resto da nossa vida. Então, nunca a gente pode ignorar o sentimento. Porque às vezes para nós aquilo é pequeno, mas a gente não conhece a realidade daquela criança. A gente não está no dia a dia dela, daquele jovem, daquele adulto. Então, quando ele está trazendo a dor, ele está trazendo a dor que ele está sentindo de verdade. É aquele sentimento que ele tem dentro dele. Ele está sendo honesto e verdadeiro. E se ele buscou a casa espírita, ou seja, qualquer instituição que ele buscou para falar dessa dor, é porque ali ele está encontrando uma esperança de que alguém vai acolher. Então está na nossa mão também contribuir para que ele não perca essa esperança, que ele busque e que ele encontre no nosso abraço fraterno, como que chama? Acolhimento fraterno. Que palavra bonita, não é mesmo? Fraterno, fraternidade. É isso que ele veio buscar. E como a Sandra colocou aqui, existem meios legais de se buscar outras alternativas. Mas na casa espírita existe um meio do coração. E é esse o meio que a gente tem que seguir, tá bom? Então, qual seria a abordagem? A gente vem falando aí ao longo das semanas que nós temos 3 passos, não é? O ouvir, o consolar e o orientar. Então, vamos lá. A gente recebeu na nossa casa uma criança, um jovem, um adulto, a família. Ela chegou com algum conflito, com alguma situação, e hoje a gente está falando especificamente de um acolhimento para a família. Eu não estou olhando só para um indivíduo, eu estou falando de família. Então eu estou falando do pai, da mãe, do irmão, do primo. Algumas pessoas consideram até o cachorro, o gato, como membro da família. E sofrem quando eles ficam doentes, sofrem quando eles morrem. Então eu estou falando de um coletivo, não estou falando de um individual. E é isso que a gente faz nesse momento. Então, quando chega na nossa casa uma criança, um jovem e um adulto, como que eu vou lidar com tudo isso? Então, apesar de ser um coletivo, vamos entender primeiro como que é que aparece na criança, no jovem e no adulto. Quais seriam, talvez, aí, algumas características para a gente perceber que a criança tem algum problema de autoestima, está passando por alguma situação em que ela está se sentindo diminuída, lembrando lá daquele conceito, ela se sente o tempo todo menor que os outros. Então, por exemplo, ela evita atividades intelectuais, esportivas, sociais, por medo do fracasso. Então, eu não sei se lá na escola ou se em algum lugar da convivência dela do dia a dia, se ela já passou por algumas situações no dia a dia dela que o pai às vezes ignorou. Ela uma vez perdeu o jogo, aí ela volta para casa triste. Filho, por que você está triste? Ai, perdi o jogo e eles ficaram rindo de mim. Mas filho,
volte, jogue novamente, o pai incentiva. Ok, a criança volta, os colegas não querem mais que ela faça parte do time, porque ela joga mal, ela não sabe fazer gol, ela não consegue pegar na bola, ninguém quer ele no time. E aí vai passando o tempo e ele não quer mais fazer parte do time, porque ele se sente um fracassado, é um sinal. Quando ele engana, quando ele mente, quando ele coloca a culpa nos outros. Então, uma criança pode dar sinais para a gente de que ela está sofrendo. E às vezes ela não vai falar. A criança ela tem dificuldade de expor muitas vezes o sentimento dela, mas ela dá sinais que a gente pode perceber. Quando, por não confiar em si mesma e em sua capacidade, ela se faz pequena diante dos demais. Então, aquele exemplo que eu fiz aqui com a Sandra, estou me sentindo um anão. Então, eu estou me colocando inferior. É um sentimento, é um sinal. Quando ela se mostra agressiva ou violenta e extremamente tímida. Então, algumas crianças, elas podem ter o comportamento de ficarem isoladas, tristes, deprimidas, e outras têm um comportamento inverso. Elas vão se tornar agressivas. Então, a gente começa a perceber, às vezes os pais, nossa, meu filho chega sempre com um arranhão, com uma mordida, ou o meu filho é aquele que arranha, que bate, não é? Quando ele se nega a tudo e ele se mostra frustrado diante de qualquer situação ou a opinião alheia domina as suas decisões. Então, aqui são alguns fatores, mas existem inúmeros fatores que podem mostrar para a gente que aquela criança, ela está dando alguns sinais de que ela está precisando de acolhimento, que ela está precisando ser ouvida ou entendida. E às vezes a criança não sabe falar. A criança, às vezes, ela não consegue expor aquele sentimento para fora. Ela não consegue, ela expõe através dos sinais. E aí cabe a nós tentar compreendê-la. E aí, quais são aí os impactos enquanto criança e também em jovens? Ela vai ter angústia, dor, desânimo, preguiça, vergonha e outros sentimentos ruins. É tudo negativo. Lembra que a gente colocou a baixa autoestima? A pessoa se sente o tempo todo inferior. O tempo todo tem pensamentos ruins. Ela não consegue olhar para ela e ver alguma coisa boa. Tudo dela é ruim. Ou porque eu sou baixinha, ou porque eu sou muito alta, ou porque eu sou muito magra, ou porque eu sou muito gorda, ou porque isso. Então, tudo é ruim. Nada, o outro é sempre melhor. Então, existem muitos sentimentos aflorando. Agora, quando a gente pensa no jovem, se a gente não olhou para aquela criança, passou, né? Quando o pai falou para a criança assim, é bobagem, meu filho. Esquece, segue a vida. Eu fui assim também, eu sofri isso e passou. Eu estou aqui. Então, quer dizer, virei a página, agora eu não sou mais criança, agora eu sou jovem. Então, aqueles problemas que eu tinha, eu não tenho mais. Acabou. Não. A gente vai carregando. Se a gente carrega uma bagagem de outras existências, a gente não carregaria uma bagagem dessa mesma existência ao longo da nossa vida? Então, no jovem, como que se apresenta? O jovem, ele está começando a se descobrir, tem muita oscilação hormonal, tem muita comparação, tem os padrões de beleza, não é? Então, tem aquilo, qual é o corpo perfeito, qual é o cabelo perfeito, o sorriso perfeito. E para o jovem isso é muito importante, ele está se descobrindo agora, ele está aprendendo muitas coisas do relacionamento humano. E ele precisa fazer parte desse grupo, ele precisa estar dentro dos padrões. E ele sofre com isso. Ele sofre por quê? Porque ele precisa se fazer reconhecido, ele precisa estar ali naquele meio, as pessoas precisam aceitá-la. Ele precisa ser aceito na comunidade. E aí,
ele tem baixa motivação, ele pode transgredir a lei, ele pode buscar na dependência química ou outros tipos de dependência uma fuga para isso que ele está sentindo. Ele pode ter ausência de planos para o futuro, ele não tem vontade. Porque tudo aquilo que ele carregou desde a infância está refletindo agora na juventude com muita turbulência, porque está tudo mudando para ele. O pai agora fala para ele: você tem responsabilidade, você agora não é mais uma criança. Você tem que estudar, porque você precisa passar no vestibular, você precisa ser alguém na vida, você precisa trabalhar, você precisa se sustentar daqui a pouco. São muitas coisas que acontecem com esse jovem. E quando esse jovem não tem uma família estruturada? E quando ele não tem apoio, orientação? Como que ele vai lidar com toda essa transformação que está acontecendo com ele? Se dentro da casa dele, ele tem um pai dependente, ele tem um pai ausente, ele tem um pai que ignora todas as dores dele, ou seja, ele sente que as portas estão fechadas para ele, dentro da casa dele, que é onde ele gostaria de se sentir mais seguro. Ele não tem o lar para ele poder abraçar aquela mãe, aquele pai, para pedir um consolo, uma orientação. Ele não tem. Então pensem, a gente quando tem uma família estruturada, já tem problemas, ou não? Todos nós passamos por dificuldades, cada um com a sua. Na minha visão, o problema do outro pode ser menor que o meu, mas só o outro sabe o que ele está sentindo, assim como só eu sei. Por isso que nunca a gente pode desprezar o sentimento do outro. E aí, outros sentimentos, outros impactos. Problemas escolares. Então, esse jovem, ele não vai querer mais ir para a escola, ele não tem vontade de estudar, ou ele tira nota ruim, ou ele arruma inimigos, ou ele é o inimigo. Ele passa a ter depressão, dificuldade de expor os sentimentos, porque ele não tem abertura em lugar nenhum. Em casa, ele não tem abertura porque é um problema pequeno. Na escola, ele não tem abertura porque ele tem inimigos ou porque ele é o inimigo. E, enfim, as coisas vão ocorrendo e tudo isso está sendo diminuído. Ninguém está prestando atenção. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar a família, eu preciso colocar dinheiro em casa. Então, ninguém está vendo. E o jovem está passando. E a vida dele está passando e esses sentimentos estão transbordando dentro dele. Transtornos alimentares. Quantos jovens que apresentam ou não querem comer, ou comem demais? Então, são muitas situações e muitos sinais que a gente pode perceber e que a gente tem que dar atenção para isso. Só que a gente só vai dar atenção para isso quando a gente se colocar no lugar dele e entender o sentimento dele. Não diminuir o que ele está sentindo e nem achar que aquilo tudo é bobagem, que é frescura. Como que é hoje que as pessoas falam que é mimimi? Ah, tá de mimimi. Existe muito isso. E a gente fala às vezes, nossa, é mimimi, ai, não suporto isso. Ai, que bobagem, nossa, aquele jovem, aquela... A gente já está bloqueando. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque nós já pudemos, talvez, ter passado por uma situação semelhante. A gente sobreviveu, que bom. E por isso que eu já passei pelo sentimento que ele está passando, que eu tenho que compreender. E não que eu tenho que falar para ele assim, é assim mesmo. Hoje, a gente tem muito mais exposição. Então, provavelmente, aquilo que a gente passou há muitos anos atrás, hoje é diferente. A exposição é maior. Quantas pessoas falam, porque na minha época, o senhor ali mesmo, desculpa, não sei seu nome, colocou, né, que chamavam, por conta da minha cor, me chamavam de macaco. Hoje,
a gente fala isso, a gente assusta. Antigamente também existia. A gente passava por isso. Mas hoje a gente está muito mais exposto. Então não dá para a gente comparar e falar, ai, na minha época era assim. Era, hoje é diferente. Na minha época, o pai dava umas palmadas e resolvia o problema. Pode ser que sim. Hoje é diferente. Então eu nunca posso fazer comparações, porque nós somos cada um ser individual que carrega a sua história, a sua bagagem e os seus sentimentos. Então é importante que a gente possa respeitar isso tudo. E aí, se a gente não cuida disso, a avaliação que o jovem tiver sobre si mesmo vai determinar, em grande parte, as suas relações e a sua forma de enfrentar a vida. Então, a forma como ele enxergar isso é como ele vai determinar no futuro para ele. É como ele vai encarar a vida. E aí, acaba a adolescência, acabaram-se os problemas. Agora vamos começar com os problemas da fase adulta, porque afinal de contas nada é interligado. Quando eu viro adulta, eu virei a página, então agora eu não tenho mais nenhum problema. Aqueles probleminhas lá ficaram para trás. Será que nós adultos também sofremos com baixa autoestima? Também carregamos os nossos problemas? Retraimento social, ansiedade, falta de autoconfiança, depressão, medo, baixa expectativa de vida, desconfiança, ou seja, os mesmos problemas da criança e do jovem. Então, a baixa autoestima desenvolvida na infância, ela pode acompanhar a fase adulta de forma tão natural que passa a ser algo normal. Alguém aqui já se pegou pensando assim, é normal, é bobagem, a vida é assim mesmo. Ai, não sei nem por que eu estou sofrendo com isso. É bobagem, é tão pequeno. Quando a gente estava montando essa apresentação, eu e a Sandra, a gente falou, nossa, acho que a gente sofre de baixa autoestima. Porque a gente detectou aqui algumas situações que a gente falou, nossa, eu me reconheço nisso. Quem nunca? Quem nunca teve medo? Quem nunca desconfiou? Quem nunca teve medo de não ser aceito em algum grupo quando chegou em algum lugar? Quem nunca? Não é verdade? Só para encerrar esse ponto, então, nós temos o caso, então nós vimos o jovem, a criança, o adulto, cada um na sua intensidade, cada um da sua forma, com os seus sinais, tem os mesmos sentimentos, cada um expressando ao seu jeito. E aí tá bom. Então chegaram na casa espírita, chegaram na nossa casa, esses jovens, essas crianças, esses adultos, e mais do que isso, a família. Eles chegaram juntos. O pai, porque está vendo que o filho está sofrendo, e ele está chateado com a situação que o filho está passando. O filho, porque está sentindo aquele problema. A mãe, porque não está sabendo lidar. Cada um com seus problemas, cada um com as suas angústias. Eu vou acolher quem? A criança sozinha? O jovem sozinho? O pai sozinho? Eu vou dar uma tratativa sozinho? Isolada? Porque eles são seres individuais. Só que eles vivem em família. Então eu tenho que acolher a família. Não é só aquele pai. O pai, ele vai chegar relatando. Ah, meu filho está com isso, meu filho está mais agressivo, meu filho não quer ir para a escola. O que eu faço? Posso ouvir seu filho? Porque o filho está sentindo o quê? Por que o filho não quer ir para a escola? Por que ele está agressivo? O que chegou a esse ponto? O que fez com que ele chegasse com esses sentimentos todos? Por que tudo isso está incomodando? Por que o pai veio buscar essa orientação? Por que ele escolheu o centro espírita para buscar esse acolhimento? Quantos porquês? E os pais vêm sem a resposta dos porquês.
Eles estão buscando acolhimento. Acolhimento o quê? Fraterno. Existem as vias legais para vários problemas, que nós temos que deixar para as vias legais. Quando chegam aqui, quais são os pontos que ele pode buscar de acolhimento? Então, aqui, no Centro Espírita Allan Kardec, nos núcleos, nós temos alguns pontos onde pode acontecer o atendimento. Então, por exemplo, temos o curso da família, a gente tem o grupo de apoio à família, tem o grupo de assistência às famílias, tem a mocidade, tem a educação espírita. A gente tem vários pontos, vários grupos de apoio em todas as unidades que atuam para fazer esse acolhimento. Porque o acolhimento começa quando o jovem, a criança, a família entra pela porta do centro espírita. Mas o direcionamento tem inúmeros. O acolhimento acontece naquele primeiro contato, quando ele entra na casa. E aí cabe a nós o direcionamento que cabe dentro da casa espírita. O que está na nossa mão fazer a partir do momento que aquela família entrou com um problema e está buscando por ajuda. Tem inúmeras situações que acontecem no nosso dia a dia e a gente tem uma porta de entrada maravilhosa que a gente pode acolher com amor, com carinho e com fraternidade. E temos muitos profissionais mesmo, porque somos profissionais trabalhando aqui dentro, nesse momento. Profissionais da seara espírita, em aprendizado, em evolução. Nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando, estamos treinando, mas neste momento nós estamos aqui para oferecer o nosso acolhimento. E é isso que nós temos que fazer. Depois a gente continua.